Cadeira, sente aqui bem ao meu lado, solte as mangas da camisa, fique livre do sapato, fique um pouco no silêncio, baixe um pouco a cabeça, desligue o celular, esse toque não faz parte desse ato. Vamos falar com Deus, sentir as vibrações, sentir sua presença. Vamos falar com Deus, aqui somos iguais, não existem diferenças. Vamos falar com Deus, escutar sua palavra, estamos precisando tanto. Vamos falar com Deus, receber a sua luz, a sua paz, o seu encanto. Hoje eu quero paz, falar com Deus, agradecer pelo dia, pelo sol que dá um show maravilhoso, agradecer pelos amigos. Hoje não quero ficar sozinho, quero dar e receber um sorriso, aumentar a confiança, o amor, vibrarei com a vida. Amigo, a gente nunca encontra tempo para orar, pois todo dia há mil questões para se resolver. Estamos esquecendo que Deus é sempre o melhor e é a sua mão que nos guia ao amanhecer. Vamos falar com Deus, sentir as vibrações, sentir sua presença. Vamos falar com Deus, aqui somos iguais, não existem diferenças. Vamos falar com escutar sua palavra, estamos precisando tanto. Vamos falar com Deus, receber a sua luz, sua paz, o seu encanto. Olá, boa noite, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham em mais esse momento de estudo, de reflexão da Palavra de Deus. Todos vocês são muito bem-vindos. Hoje nós estamos com uma estrutura um pouquinho diferente para o nosso estudo, com mais pessoas envolvidas nessa transmissão, sempre tentando melhorar a qualidade das transmissões. E também já pensando na estrutura e na possibilidade do retorno aos nossos cultos presenciais, onde nós então também vamos querer continuar fazendo a transmissão para aquelas pessoas que eventualmente não conseguem vir e estar na casa de Deus por causa da pandemia que ainda estamos vivendo, possam também então acompanhar os nossos cultos por meio das transmissões.
Esperamos aí que dê tudo certo, conforme nós programamos e também nos organizamos aqui. Vejo que já temos várias pessoas nos acompanhando, participando com a gente. Gostaria que, se fosse possível, me desse um retorno em relação ao som, se vocês estão ouvindo bem, se o som está claro, se conseguem me compreender. Isso é bastante importante para o nosso momento de estudo. Vejo que temos participando aqui com a gente a Lisete Hirsch, nos diz boa noite, de Alto Rolante, no Rio Grande do Sul. Priscila Denzin, a Vera Baldolf, a Andréa Caccelli Kurs, a Vilma Baldolf participando com a gente, a Nenê Denzin, a Dirlene Stahl, a Dirlene diz boa noite também, a Lilian Denzin participando com a gente, o José Márcio Ferreira diz olá pessoal, boa noite. A Ana Maria Denzin está participando com a gente, o Charles, Ricardo, a Sueli Franco está participando com a gente, a Grace, a Denzin também diz boa noite. O Márcio diz som e imagem muito bons. Legal, obrigado, Márcio. O som está ótimo, diz alguém aqui, JT, não sei quem que é esse nome, mas é bem-vindo, e obrigado pelo retorno. A Dirlene coloca, está com um pouco de eco. Opa, Isso, aí nós vamos ajustando. Quem sabe a gente tenta baixar um pouquinho o volume do som, para diminuir um pouquinho o eco, que deve ser o eco aqui da igreja, Então a gente vai ajustando isso também. Obrigado pelo retorno de vocês. Hoje nós queremos estudar e dar sequência aos nossos estudos, conversando um pouco sobre o texto do Evangelho de Mateus, o capítulo 16, versículo 21 até o versículo 28. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode já pegando a Bíblia, pode abrindo ela, e tendo ela aí juntinho de você para acompanhar a leitura logo mais. Nós queremos iniciar esse momento invocando a presença do nosso Deus. Por isso eu convido você, ali onde você está e assim como você está, que você possa juntar as suas mãos, possa fechar os seus olhos, e nós agradecemos a Deus por esse momento e pedimos assim também que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelos Teus cuidados e pelas Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque por meio de Cristo nós temos o perdão de todos os nossos pecados, o que nos permite vivermos uma vida em paz contigo e também com o nosso próximo. Fortalece-nos, Senhor, na caminhada da vida e abençoa-nos nesse momento quando queremos estudar, meditar e refletir na Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Convido agora você para que juntos nós possamos louvar ao nosso Deus com o canto, que vai ser conduzido pela Lilian e também pela Priscila. O hino 137 do Louvai ao Senhor, a minha fé, Senhor. Que Deus abençoe o nosso louvor e cante junto com a gente.
Bom podermos louvar ao nosso Deus e colocar a nossa fé neste Deus de amor que cuida, que governa, que conduz a nossa vida, os nossos caminhos e também os nossos passos em cada novo dia e em todas as situações que nós vivemos. Convido então você a abrir a sua Bíblia ou a acompanhar com a gente a leitura do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo 21 até o versículo 28, onde a palavra de Deus ela diz assim: Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser ser o meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar por ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. É aqui então a leitura do texto bíblico, que também vai servir de base, para a nossa reflexão, para o nosso momento de estudo nesta noite. Todos são muito bem-vindos, Eu vejo que mais algumas pessoas chegaram para nos acompanhar, A Ângela Chartes está com a gente, diz: olá pessoal. A dona Célia Curtis, a minha mãe, está acompanhando também. Águeda Fontanelli, o Metro, está assistindo e acompanhando esse momento. Também a Maria Brix. Todos vocês são muito bem-vindos, muito bom tê-los aqui com a gente. Quem sabe, tenha mais pessoas aí que eu não consegui visualizar aqui, também não consegui então fazer a leitura, mas sinta-se acolhido e acolhida, sintam-se bem aqui nesse momento de estudo. Então vamos bater um papo, sobre esse texto de Jesus, quando Jesus então ele fala da sua morte e da sua ressurreição. É interessante, quem sabe, a gente observar logo no início, no versículo 21, quando Jesus ele começa o texto de hoje dizendo: daí em diante. Jesus começou a dizer claramente aos discípulos. É interessante a gente observar aqui que essa narrativa, ela é sequência de um contexto, que vem anterior a partir do momento onde que Pedro faz a afirmação, como a gente viu no estudo passado, de que Jesus Cristo é o Senhor, o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse é o contexto imediatamente anterior ao nosso. Mas é interessante a gente observar um contexto um pouquinho maior,
A sequência de textos bíblicos anteriores a estes é uma sequência onde Jesus realiza milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, aonde que Jesus ele anda sobre o mar, e então o momento onde que Jesus ele é afirmado, né, por meio de Pedro, que ele é o Senhor, o Filho do Deus vivo. E na sequência agora começa esse nosso texto. E eu queria destacar aqui no início como a fé ou como a reação de Pedro em relação à pessoa de Jesus oscila, né? Porque Pedro, ao observar o que Jesus está dizendo, e logo após ele ter feito aquela confissão de fé a respeito de quem Jesus era, e quando ele vê que Jesus fala da sua morte, da sua ressurreição, que ele fala aos discípulos o que ele precisaria passar ainda, né, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Naquele mesmo momento, Pedro pega Jesus e chama ele para o lado, né, para uma conversinha, para um bate-papo em secreto, em particular. E Pedro, na verdade, quando ele faz isso, ele acredita que ele está ajudando a afastar Jesus do sofrimento e da morte. E muitas vezes, queridos amigos, queridos irmãos, nós não conseguimos entender os caminhos de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós achamos até que nós sabemos melhor do que Deus como conduzir a nossa vida. Quem, por exemplo, nunca pensou ter sido abandonado por Deus diante de uma enfermidade grave e prolongada? Ou quem sabe, quem nunca pensou ter sido abandonado por Deus na perda repentina de um familiar ou de um amigo querido? Na verdade, é comum nós ouvirmos, principalmente na perda de uma pessoa jovem, a seguinte expressão: mas ele ainda tinha muitos planos, mas ele ainda tinha um futuro pela frente. Mas nós confiamos, cremos de que Deus ele está no controle da vida de todas as pessoas. Que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E dentro desse propósito, Deus não nos desampara. Deus não nos abandona. Jesus, ele sabe que ele precisa tomar a sua cruz a fim de salvar a humanidade. E Pedro aprenderá esta verdade mais tarde, diante de uma série de acontecimentos que ainda virão, até que vai acontecer isso que Jesus fala e compartilha aqui com os discípulos. Mas vamos caminhar um pouquinho mais, né? O versículo 23, diante dessa postura de Pedro, né, de chamar Jesus ao lado, Jesus ele é duro, ele é ríspido com Pedro, né? Ele diz a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Pedro, com a maioria dos seus compatriotas judeus, ele resistia à ideia de que Jesus deveria sofrer. Embora diversas passagens do Antigo Testamento falem claramente tudo o que Jesus deveria passar. Isaías 53, por exemplo, né, que fala do servo sofredor. Mas Satanás ele tenta impedir a missão de Jesus por meio de Pedro, que precisa mudar as suas ideias humanas sobre a missão de Jesus. Pedro ainda não compreende o ofício messiânico de Jesus Cristo, e que esse ofício messiânico ele precisa incluir o sofrimento e a morte do Messias. Interessante quando nós observamos essa postura de Pedro aqui. Nós também não conseguimos pensar como Deus pensa. O nosso pensar,
ele também é um pensar humano, é um pensar falho, um pensar limitado, egoísta, porque muitas vezes em nosso pensar nós pensamos apenas em nós. O nosso pensar também é um pensar humano porque é um pensar de um ser pecador, que todos nós somos. Por isso nós confiamos a nossa vida nas mãos de Deus, na certeza de que Ele sabe o melhor para nós, de que Ele conduz a nossa vida da melhor maneira possível, mesmo que muitas vezes ou em alguns momentos nós não compreendemos racionalmente quais são os propósitos de Deus na minha vida. Principalmente quando nós nos encontramos nos sofrimentos, nos momentos difíceis, diante dos problemas. Às vezes até questionamos o que queremos fazer, o que Deus quer de nós, que lição será que Ele quer nos ensinar? Porque às vezes o fardo é pesado, às vezes a carga ela é grande. E diante disso nós temos a promessa de Jesus que Ele está conosco, que Ele carrega o jugo conosco, ou seja, Ele divide a carga, Ele caminha junto para nos suportar, ou servir de suporte para nós diante desta carga pesada. Somos convidados assim a confiarmos nesse Deus, pois Ele é um Deus fiel nas suas promessas e em sua fidelidade Ele não nos desampara. O texto bíblico, na verdade, ele segue com o versículo 24, onde que Jesus, então, ele disse aos discípulos: se alguém quer ser o meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Que desafio para os discípulos de Jesus, que desafio para nós, cristãos, nos dias de hoje. Ser seguidor de Jesus é concordar que o eu não tem nenhum direito ou valor quando comparado à vontade de Cristo para a nossa vida. É interessante quando nós observamos nessa perspectiva, quando nós deixamos este eu de lado, o meu jeito de pensar, o que eu acho, o que eu penso que é melhor, o que eu quero. E quando nós concordamos que a vontade de Deus é soberana em relação à nossa vida, mesmo quando nós não compreendemos, então sim, mesmo em meio à dificuldade, o nosso coração pode estar em paz, pode estar tranquilo, pois a minha vida está na mão de Deus, que é todo-poderoso, conforme nós confessamos no credo apostólico. Confiar nesse Deus, assim, é reconhecer que nós somos tão pequenos diante de um Deus que é tão grande e poderoso, que pode tudo, que sabe todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele diz aos Filipenses, no capítulo 3, a primeira parte do versículo 8, assim: eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Veja que humildade de Paulo. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem ao reino de Deus. E esse ensinamento de Jesus, ele vai muitas vezes contra a nossa natureza humana. Quando nós humanamente temos uma tendência de querermos sempre ser mais, ser maiores, sermos mais importantes, termos a última palavra. Pense um pouco, como tem sido a sua vida nesse sentido? Mas o versículo, ele continua. Jesus, ele ainda diz: se quiser ser meu seguidor, esteja pronto para morrer,
Ou na linguagem tradicional de Almeida diz, tomem a sua cruz. A crucificação é uma metáfora chocante para os discípulos de Jesus. O discípulo ele deve morrer para a sua própria vontade e então abraçar a vontade de Deus e segui-lo. Vejam agora que exercício nós precisamos fazer. Quando nós precisamos deixar a nossa vontade de lado, o nosso desejo de lado, para seguir a Jesus Cristo. É uma luta muito grande que nós temos, porque a nossa natureza pecaminosa, ela nos leva a querer que a nossa vontade sobressaia. E tudo aconteça como eu quero, como eu gostaria, como eu planejei. E nem tudo acontece assim. Nós olhamos de uma maneira muito especial nessa pandemia que estamos vivendo. Ninguém planejou. E olha quantas mudanças de planos todos nós tivemos que fazer em vários aspectos da nossa vida, por causa de uma situação que Deus permite a nós passarmos. Com um propósito. Eu acredito que nós ainda não sabemos qual é para a nossa vida. Mas como é importante, nesse momento, nós podermos nos colocar diante de Deus e buscar em Deus força para refletirmos e tirar o melhor ensinamento para a nossa vida de tudo isso que nós estamos vivendo. Jesus aqui ele fala de negar-se a si mesmo, de deixar as suas vontades, os seus desejos, deixar a questão racional de lado, que quer compreender tudo, que quer explicar tudo. Jesus diz, deixa isso de lado. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz, ou seja, as consequências de crer, e me siga. É interessante observar que Jesus guia e ensina pelo seu próprio exemplo. Quando Jesus chama os seus discípulos, o seu convite a eles foi: segue-me. Simples, assim. Interessante observar que, sem a fé, a natureza humana, de modo nenhum, pode fazer as obras de Deus. Ou seja, sem a fé, nós não invocamos a Deus. Sem a fé, nada podemos esperar de Deus. Sem a fé, não podemos carregar a nossa cruz. Isto somente é possível mediante a fé. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14, onde ele diz assim: mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode perceber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Estas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Sem fé, é impossível seguirmos e entregarmos a nossa vida aos cuidados de Deus. Por isso é tão importante nós termos o privilégio de ter recebido da parte de Deus o dom da fé, por meio do batismo ou por meio da pregação da palavra, e continuar agora alimentando esta fé por estes meios. Tanto que em meio a esta pandemia que estamos vivendo, praticamente todas as igrejas cristãs, elas têm se empenhado ao máximo para continuar a fazer com que a palavra de Deus chegasse aí, na sua casa, no seu lar, por meio das transmissões. E é por meio desta palavra que Deus te fortalece, que Deus te acalma, que Deus cuida de ti, dá certeza e renova a ti a certeza do seu amor, do seu cuidado para com a vida de todos os seus filhos. Vamos andar um pouquinho mais, no versículo 25 do texto. Ele diz: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, diz Jesus,
terá a vida verdadeira. E nesse versículo, de maneira muito especial, Jesus ele contrasta a vida terrena com a vida eterna. E aí Jesus diz, quem se apega à vida terrena, ele corre o risco de perder a vida eterna. E quem perde a vida terrena, perde entre aspas, pode, ou por causa de Cristo, ele ganha a vida verdadeira, a vida eterna. Ou seja, aquele que se apega em Jesus acima de todas as coisas, e não se apega às coisas terrenas como sendo as principais ou aquelas que dão sentido à vida, esse que coloca Jesus em primeiro lugar, ele terá garantido por meio da fé a vida eterna. E esse mesmo Jesus, ele vai continuar abençoando a todos os seus, para que tenham sim também bens, família, propriedades, tenham como se manter como uma bênção de Deus, mas não se apegando a isso como sendo essa a essência da vida. Jesus é o que nós temos de mais importante para esta vida e também por toda a eternidade. Aqui, queridos amigos e queridos irmãos, é interessante observar que seguir a Jesus pode resultar em conflitos, em divisões, às vezes dentro da própria família. Jesus quer que os seus seguidores se empenhem ao máximo pela vida eterna, mesmo que isto signifique sacrificar benefícios terrenos. Com toda a sinceridade, nós precisamos confessar que muitas vezes nós falhamos em não colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Nem tomamos a sua cruz e o seguimos por muitos momentos, em muitas fases da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo que nós reconhecemos isso, é tão bom quando nós conseguimos fazer e ter a certeza daquilo que Jesus fez por nós. Pois Ele tomou a cruz. Ele pagou o preço pelo pecado do mundo. Nele, em Jesus, nós temos a paz. E como é bom saber que o que Jesus fez por nós. Você sabe o que Jesus fez por você? Ele fez por você aquilo que você não é capaz de fazer. Ele fez por mim aquilo que eu não sou capaz de fazer. Por isso, queridos amigos, queridos irmãos, que nós possamos sempre ser gratos a este Jesus, dizendo: obrigado, Senhor Jesus, por carregares a minha cruz até o Calvário e por fazeres de mim uma prioridade. Que essa possa ser sempre a nossa oração e que essa possa ser sempre a nossa gratidão. Assim nós seguimos para uma segunda parte, a parte final do texto do versículo 26 em diante, onde que o texto bíblico ele segue dizendo, o Jesus ele ainda segue dizendo, e trazendo a reflexão, dizendo assim: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter a vida de volta. Que reflexão essa para a nossa vida? Conseguir pense agora, conseguir todo o dinheiro do mundo. Pense ter todos os prazeres do mundo. Pense ter todos os poderes do mundo. Não traz nenhum benefício permanente para nós ter todas estas coisas, se no final da nossa vida nós vamos perder a nossa alma para a morte espiritual e para a separação eterna
de Deus. É o que Paulo ele diz aos Efésios no capítulo 3, o versículo 7 a 9. Vejam o que ele diz. No passado, todas estas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse um lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. E esta aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Vejam que testemunho bonito de Paulo, onde ele coloca e entrega sua vida aos cuidados de Deus. Certo de que não é por mérito, não é por obra, não é pelo que ele faz, mas é pelo que Jesus, ou que Deus fez por meio de Jesus em sua vida, e agora ele é aceito por Deus. E assim, queridos amigos, queridos irmãos, assim nós também podemos viver. Não somos merecedores, não somos dignos, não somos bons o suficiente para merecermos algo diante de Deus. Mas Deus, Ele nos ama, a mim e a você. E Ele nos ama assim como nós somos, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, do nosso jeito. Muitas vezes dentro do nosso egoísmo, da nossa soberba, nós somos amados assim por Deus. E assim como nós somos, Deus quer salvar-nos. Mas enquanto andamos e caminhamos em direção à salvação eterna que Deus tem preparado para nós, Ele quer transformar, Ele quer melhorar, Ele quer mudar o nosso coração. E isso Ele faz por meio da sua santa palavra. Eu gostaria de que você agora pudesse refletir quais têm sido as suas prioridades. Quais têm sido as prioridades em sua vida? Será que essa pandemia mudou alguma coisa? Será que podemos tirar alguma lição importante para nós sobre prioridades? Sobre o que é mais importante? O que nós trazemos a este mundo? Nada. O que nós levamos deste mundo? Nada. E aí eu pergunto de novo. Quais têm sido as suas prioridades? O que está em primeiro lugar na sua vida? Pense, reflita, se coloque diante de Deus. Jesus, no versículo seguinte, ele faz uma promessa muito interessante. Diz o versículo 27, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um conforme o que fez. Aqui, queridos irmãos, nós vemos a promessa de Jesus para aqueles que permanecerão fiéis até o fim, até o dia em que Jesus voltar, até a sua segunda vinda, para julgar os vivos e os mortos. E Jesus virá acompanhado dos seus anjos. Ou seja, a glória celestial e a natureza divina de Jesus serão evidentes no dia do juízo final, onde então Jesus retribuirá aqueles que perdem a vida por causa dele, por causa de Jesus. Estes serão publicamente defendidos, conforme relata o próprio Evangelho de Mateus, um pouco mais adiante, no capítulo 25, o versículo 31 a 36. A recompensa, ela será na eternidade e para a eternidade, junto de Deus, no céu. Por isso, vale a pena, sim, abrirmos mãos
de tantas coisas seculares e colocarmos e buscarmos a Deus por meio de Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Certos de que Deus é fiel nas suas promessas e em recompensar-nos. Nessa certeza, o versículo 28, ele ainda diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Esta vinda do reino a qual se refere o versículo 28 não é a mesma da qual se refere a vinda em glória de Jesus no versículo anterior. Aqui, na verdade, no versículo 28, Jesus garante a seu pequeno grupo de seguidores que alguns deles verão o seu reino vir por meio da sua ressurreição. Outros verão o seu reino vir no dia do Pentecostes. Outros ainda verão o seu reino vir por meio do crescimento da igreja cristã. Os discípulos não deveriam esperar o fim do mundo até que fosse, então, para ser pregado o reino do Evangelho. Assim, queridos amigos e irmãos, nós não precisamos esperar para pregar o Evangelho. Jesus nos convida a semear, a compartilhar desta mensagem hoje, desde agora, para a eternidade. Finalizando uma pequena conclusão, eu gostaria de falar que falar de sofrimento e de morte, falar de tomar a sua cruz e perder a vida, na verdade soa um tanto estranho e como um mau pressentimento aos discípulos de Jesus. Soa também um tanto estranho para nós ainda hoje. No entanto, é importante lembrar que o final não é a cruz. O final é a vida no reino de Deus. Viver em seu reino deve ser o nosso objetivo final. Muitos dos primeiros cristãos, quem sabe, viram a gloriosa revelação desse reino quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Pedro viu o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes. Nós, eu e você e todos aqueles que creem em Jesus Cristo, nós vemos a difusão da mensagem da cruz de Cristo por todo o mundo. Que a nossa oração sempre possa ser: bendito Salvador, dá-me a vontade e a força para tomar a cruz e seguir-te para a vida eterna. Que assim seja. Amém. Que Deus assim continue cuidando, abençoando a nossa vida, conduzindo os nossos caminhos e também os nossos passos. Muito bom ter cada um de vocês. Vejo que mais algumas pessoas vêm nos acompanhando aqui no estudo. Denis Ferreira está com a gente. Nicolas Guerra. Boa noite, feliz escutá-lo novamente, pastor. Que legal, Nicolas, amigo do Natan, lá do Rio Grande do Sul. Bom tê-lo aqui com a gente, Nicolas. Ronaldo Lang está com a gente, Fabiola está com a gente, Fernanda Bastos está com a gente. Oh, que legal, Fernanda está com a gente. Diz boa noite a todos. Bom, Brunilde está assistindo com a gente. Ana Maria Denzin está assistindo e pede oração aqui, né? Peço oração por meu primo Hélio Altieri, que está em tratamento de quimioterapia. Vamos orar, né, e continuar orando pelo Hélio. Logo eu tenho mais alguns pedidos de oração. O Nilson Moura está acompanhando a gente, a Mariângela está acompanhando a gente, a Nelly Bobson está acompanhando a gente lá do Rio Grande do Sul, de Campo Bom, a Vilma Baldolf. Nicolas Guerra coloca aqui, bela mensagem, pastor. Que legal. Obrigado, Nicolas. Que Deus continue nos abençoando sempre com a sua palavra e transformando a nossa vida para podermos viver e nos aperfeiçoar, né, no praticar dessa palavra aqui onde que Deus nos coloca. Bem-vindos todos vocês. Não sei se eu conseguir ler todos os nomes, né, se eventualmente eu acabei pulando alguém aqui, me perdoem, me desculpem, mas todos são muito, muito bem-vindos. Então,
nos preparando, caminhando aí para o momento final do nosso estudo. Antes ainda queremos conversar com o nosso Deus em oração. Tem então esse pedido da Ana Maria Denzin, pelo Hélio, né, pelo tratamento de quimioterapia. Eu gostaria de também incluir o pedido da dona Ana Catarina, né, ela pede oração pelo seu filho Ervino, que está acamado, que está enfermo, e a dona Ana relatou assim para mim essa semana com bastante dor no coração, que a princípio ele pode não estar vendo, né, com problemas de visão, e então a dona Ana está num sofrimento bastante grande, né, de ver o filho assim, e nós queremos orar por ela, e também que Deus cuide dela e também do seu filho Ervino, e restabeleça-o, né, e cuide dele conforme a sua vontade. Também hoje queremos de maneira muito especial, né, incluir na nossa oração de gratidão o Ronaldo e a Adélia, que amanhã, no dia 30 de agosto, completam 45 anos de união matrimonial, né? 45 anos de bênção dentro do casamento, né? Onde que com certeza Deus tem conduzido, tem estado junto em todos os momentos, em todas as situações, e tem permitido estarem celebrando esse momento sobre a graça de Deus, junto também da sua família, né, que foi sendo constituída durante esses 45 anos. Parabéns, Ronaldo, dona Adélia, e que Deus continue cuidando, que Deus continue abençoando a vida de vocês, o casamento e a família que vocês constituíram. Esse é nosso pedido diante de Deus em oração, junto, claro, com a gratidão, né, por todas as bênçãos já recebidas. Nós conversamos com o nosso Deus, vejo que a Patrícia Ebert, né, está conosco, diz boa noite, né, bem-vinda, bom tê-la com a gente aí também, a Patrícia. Então, convido assim, como nós estamos ali onde você está agora, nós podemos juntar as nossas mãos, fechar os nossos olhos. Quem sabe se você não conseguiu escrever ou pedir alguma intercessão e você lembra de alguém em especial nesse momento, coloca diante de Deus, para que Deus possa cuidar, né, tanto a súplica como a gratidão. Esse é o momento que nós queremos nos colocar diante de Deus. Querido Deus e gracioso Pai, como é bom podermos nos colocar diante de Ti, certos de que Tu nos amas, assim como nós somos. Nós sabemos, Senhor, que nós somos falhos, pecadores, tantas vezes egoístas, tantas vezes, Senhor, somos apegados às coisas materiais e seculares, que não duram mais do que o tempo de nossa vida, que passa rápido, que é breve aqui neste mundo. Pedimos a Ti, Senhor, perdão, por muitas vezes colocar tantas outras coisas à frente e acima da nossa fé e do nosso viver para contigo, para com o Teu reino, para com a Tua igreja cristã. Uma vida de testemunho, uma vida de compartilhar, por meio da fé, cuidado, o amor, para com todas as pessoas que estão em nossa volta. Obrigado, querido Deus, porque Tu nos dás certeza e nos renovas a certeza do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua proteção. Certos que não estamos sozinhos, nós continuamos caminhando, entregando a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos, e certos de que Tu não nos desamparas, mas de que Tu conduzes os nossos caminhos e também os nossos passos. Preserva-nos, Senhor, firmes na fé salvadora, em Cristo Jesus, para podermos receber a herança que Tu tens prometido para cada um de nós, a morada eterna no reino do céu, contigo, com os Teus anjos e com todos aqueles que já partiram nesta mesma fé. Querido Deus e gracioso Pai, nós Te louvamos de maneira muito especial hoje, junto com o Ronaldo e com a Adélia, pelos 45 anos de bênção matrimonial. Obrigado, Senhor, por cada dia de vida deles. Obrigado por cada momento que eles viveram. E porque Tu estiveste junto em todos esses dias e esses momentos. Obrigado pela bênção da família que Tu deu a eles, Senhor. E continua abençoando, guiando, cuidando e fortalecendo a eles em sua vida matrimonial, em sua vida familiar. E renova, Senhor, a cada dia
a eles a certeza do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua proteção. Olha, querido Deus, também por todas aquelas pessoas que estão enfermas, que requerem dos Teus cuidados. Olha de maneira especial pelo Seu Hélio, olha de maneira especial pelo Ervino. Olha, querido Deus, por aquelas pessoas que vêm à nossa mente agora, que estão precisando dos Teus cuidados. Cuida, Senhor, a cada um deles dentro da sua enfermidade. Restabelece-o se for assim da Tua vontade. Dá forças, querido Deus, para que os familiares também possam ser suporte nesse momento difícil. E alivia a dor, alivia o sofrimento. Renova a cada um deles, de seus familiares, a certeza do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua proteção. Tudo mais, querido Deus, e vem em nossa mente, nesse momento nós queremos colocar em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Ok, queridos amigos, queridos irmãos, assim nós estamos chegando ao final do nosso momento de estudo, né? E é uma alegria muito grande a poder compartilhar dessa mensagem da Palavra de Deus com cada um de vocês. Vocês devem ter percebido hoje que nós não estamos, né, fazendo o estudo da forma como vínhamos fazendo. Mudou um pouco o nosso cenário aqui, né? E nós estamos fazendo isso, como eu falei no início do estudo, pensando também no retorno dos nossos cultos presenciais, com todos os cuidados, com todas as limitações. Culto esse que está previsto, né? Vamos esperar que continue dando certo para o dia 13 de setembro, né? Onde então pretendemos voltar aos nossos cultos presenciais com as restrições, com os cuidados de distanciamento, de uso de máscara, né? E o culto esse que nós também vamos querer transmitir, né, para aqueles que não podem estar na casa de Deus. Ainda, o pessoal que é membro da comunidade, né, vocês vão estar recebendo por meio dos meios de comunicação, por meio do Arauto, também todas as orientações para esse retorno, também os contatos para fazer a inscrição para os cultos, que nós vamos ter que limitar, né, infelizmente, a quantidade de pessoas por culto. Mas que bom que já vamos poder retornar. Orem, né, continuem orando para que Deus também abençoe esse processo de retorno e que nós o possamos fazer com toda a segurança, né, e para a segurança e o bem-estar de todos também que vêm à casa de Deus neste retorno. Né? Com certeza estamos ansiosos, né, para podermos voltar e nos reunirmos presencialmente, mas também queremos continuar transmitindo, né, ou então começar a transmitir os cultos, né, aquelas pessoas que presencialmente não vão poder estar aqui na igreja. A gente vai estar divulgando ainda as orientações e as informações por meio do Arauto. Com os retornos dos cultos, nós também precisamos informar que a gente vai ter que ajustar o horário do nosso estudo bíblico, né? E a gente vai estar divulgando para vocês também, conforme nós formos nos organizando, né? Quem sabe, ou há uma possibilidade de que esses estudos eles comecem a acontecer após o retorno dos cultos, né, durante a semana, né, em um dia à noite. Mas a gente vai estar informando aí também pelos meios de comunicação para quem é da igreja. Quem não é da igreja, então também, né, não é membro aqui da comunidade, não mora aqui em São Paulo, também vai estar podendo acompanhar essas informações por meio do Facebook da comunidade, né, que a gente vai compartilhar todas as informações. Antes de nós irmos para o nosso último canto, né, que a Priscila e a Lilian vão conduzir para nós, eu gostaria de agradecer hoje de maneira especial para a Lilian, para a Priscila, para o Rudolf, para o Lorival, a Catiele está aqui com a gente, né? Por serem suporte, né? Por ajudarem nessa parte técnica e de louvor, para que nós possamos proporcionar esse momento de estudo. E eu quero fazer um convite bem especial para vocês amanhã de manhã, às 9h30, nós vamos ter o culto distrital, né? Um culto distrital do Distrito Paulista. Todos os anos, nesse mês de agosto, nós juntamos todas as igrejas, todas as comunidades em um local e celebramos o culto distrital. Esse ano, por causa da pandemia, presencialmente nós não vamos poder reunir, mas está programado para amanhã, às 9h30 da manhã, nós termos o culto distrital sendo transmitido pela página do Facebook da Hora Luterana.
Então, todas as comunidades do nosso distrito não vão ter transmissão amanhã, e vai ser uma única transmissão, e a gente convida todos vocês a participarem. Quem é aqui da comunidade, quem é de São Paulo, mas quem é do Brasil afora também, né? Vocês todos vão ser muito bem-vindos na transmissão deste culto, amanhã de manhã, 9h30, pela página do Facebook da Hora Luterana. Só entrar no Facebook, Hora Luterana, que já vai aparecer lá para vocês acompanharem. Ok? Fica o convite e eu desejo que Deus continue cuidando, abençoando a cada um de vocês. Pensem, reflitam sobre o que nós conversamos hoje aqui, sobre o que a Palavra de Deus nos falou e que Ele continue cuidando de cada um de nós. Hoje encerramos o nosso momento de estudo com o último canto, o último louvor, e nos encontramos novamente aqui então no próximo sábado, às 18 horas. Com prece nos lábios. É assim que nós finalizamos. Grande abraço. Socorres os teus.